Fonte és tu de toda bênção, vem o canto me inspirar. A misericórdia tua quer em alto som louvar. Ó, ensina o novo canto dos remidos lá dos céus, ao teu servo e ao povo santo, para louvarmos-te, bom Deus. Saudamos a todos os irmãos do precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, mais um dia que Deus nos acrescenta, queremos agradecer pela sua infinita bondade, por todas as bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas, pelas orações respondidas, pela gratidão a Deus, pelas chuvas que têm caído, pelo livramento que deu ao irmão Aurélio, trazer a irmã Arlinda para casa, recuperada e em tratamento. Nós louvamos a Deus por todas as bênçãos. E queremos pensar com os irmãos o que diz Lucas capítulo 17, no verso 5, quando os discípulos, falando para Jesus, disseram: aumenta a nossa fé. No mesmo capítulo, a partir do verso 11, Lucas faz um registro de homens que oraram com fé. Nós, nesses dias difíceis, temos orado com fé. Nós cremos que Deus vai suprir as nossas necessidades e nos livrar dessa enfermidade terrível que tem assolado o planeta. Mas também há outras tantas enfermidades que o Senhor pode cuidar de nós. Deus tem feito milagres, tem nos livrado. Mas nós queremos pensar em algo que devemos desenvolver na nossa vida: gratidão. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Esse período de conflitos por conta dessa enfermidade vai passar. E nós precisamos estar prontos desde já a agradecer ao Senhor por tudo o que Ele tem feito. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Samaria era a cidade dos samaritanos, onde os judeus não se davam bem com eles. A Galiléia era a região dos judeus onde Jesus operou milagres e maravilhas e ensinou sobre o evangelho do reino. E aí, passando por um povoado, os 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Pela lei, os leprosos não podiam se aproximar de pessoas saudáveis. Pela lei, eles tinham que avisar que estavam se aproximando para que as pessoas não se aproximassem nem tocassem nele. Mas eles gritam, clamam a Jesus, e numa oração de fé eles pedem, reconhecendo o título de Jesus como a salvação que vem de Deus. E aí, considerando como mestre, ele diz: tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. O verso 14. Quando a pessoa era curada de lepra, ela teria que ir ao sacerdote, o sacerdote faria um exame e aí declarava ela curada. E aí poderia participar do culto. Ela estava apta, espiritualmente falando, do ponto de vista teológico, de estar entre o povo de Deus. Aqueles homens foram. Mas a Bíblia diz que um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Ele não foi ao sacerdote, ele não precisou do sacerdote dizer que ele estava curado. Ele percebeu que algo diferente havia acontecido. Ele orou com fé, ele clamou ao Senhor Jesus e Deus lhe deu a cura. O Senhor purificou, o sacerdote dos sacerdotes, o Senhor dos senhores. Jesus curou ao leproso. Ele prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu, prostrando um sinal de reconhecimento de que Ele é Senhor, de que Ele tem autoridade, de que Ele é digno de honra e de glória. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Quando nós recebemos as bênçãos do Senhor, quando Deus atende às nossas orações, precisamos ser gratos. Precisamos prostrar-nos aos pés do Senhor. Precisamos adorá-lo em espírito e em verdade, não só clamando, mas reconhecendo o poder de Deus e a sua ação na nossa vida. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E o texto de Lucas diz que ele era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que votasse e desse louvor a Deus a não ser esse estrangeiro? Interessante que os judeus consideravam os samaritanos pessoas sem a graça do Pai,
pessoas que não mereciam, não receberiam e não estavam aptas para receber a graça do Pai. Deus o curou e ele foi o único que reconheceu. Aquele que era considerado indigno foi digno. Ele prostrou-se, ele reconheceu, ele agradeceu. Então lhe disse: levanta-se e vá. A sua fé o salvou. Jesus ficou surpreso com a atitude de gratidão daquele samaritano. Jesus ficou surpreso que, embora obedecendo a sua palavra, ele parou e voltou. Prostrou-se e reconheceu que Jesus era bem maior, era superior ao sacerdote. Mas no seu coração existia um sentimento de gratidão. Estamos vivendo tempos difíceis, mas agradeça a Deus por tudo. Agradeça a Deus pelas maravilhas que Ele tem feito na sua vida e que Ele fará. Sim, esse momento vai passar, mas precisamos viver agradecendo e ouvir de Jesus: vai, a tua fé te salvou. Aquele samaritano não estava mais preocupado com o sacerdote, porque encontrou o Senhor da sua vida, aquele que o curou, mas muito mais, que colocou no seu coração uma esperança. A cura física, ela vem, muitas vezes e outras vezes não. Deus pode até não nos curar, mas a vida eterna, essa sim, é garantida em Jesus Cristo. Por isso nós precisamos dar graças a Deus por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Te agradeço, Senhor. Nesta manhã, mantenha sua calma. Fique tranquilo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Adore ao Senhor. Adore a Deus. Que Deus nos abençoe.